Hoje tem história no Projeto Educação. É sobre as primeiras civilizações em território brasileiro. Foi por este mar que a esquadra de Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil depois de 45 dias de viagem. Essa esquadra era formada por 13 embarcações. 1.400 homens, entre marinheiros, técnicos de navegação, cozinheiros, escrivãos, padres e ajudantes. Eles saíram de Portugal à procura das Índias, mas chegaram no litoral sul da Bahia no dia 22 de abril de 1500. No dia 23, eles desembarcaram e descobriram que essas terras não eram desabitadas. Cerca de 3 milhões de nativos, os índios, viviam aqui. Isso descaracteriza a visão tradicional de que se trata de uma descoberta. Na realidade, Portugal não descobriu o Brasil. Portugal ocupou, invadiu, submetendo dessa maneira diversas nações indígenas. Se o Brasil já possuía uma população indígena, uma população local, não se trata necessariamente, como é colocada na visão tradicional, de uma descoberta, e sim de uma invasão, de uma conquista. As comunidades indígenas brasileiras se dividiam em diversas nações, dentre as quais 4 troncos étnico-linguísticos eram principais. Os tupis, que habitavam predominantemente o litoral e parte do interior, os macrogês, que habitavam o norte da bacia amazônica, os nuaruaques, que habitavam o Planalto Central, e os caribes, cariris, que habitavam também a região amazônica. Algumas destas civilizações ainda viviam como no período paleolítico, produzindo apenas o que precisavam para se manter, sem excedente. Algumas tribos tupis que já estavam transitando para o Neolítico e que por isso já produziam uma agricultura rudimentar chamada de roça branca, onde eram plantados o inhame, o cará, a mandioca, o milho, o feijão. Consequentemente, se essas comunidades não eram produtoras de excedentes, também não poderia existir o comércio entre eles. A ausência de comércio não era o único ponto que diferenciava a vida dos índios e dos portugueses. As comunidades primitivas brasileiras não conheciam a escravidão como instituição. Diferentemente dos africanos, que quando em guerra se escravizavam, aqui no Brasil os inimigos eram submetidos a um ritual chamado de antropofagia, ou seja, um canibalismo litúrgico, um canibalismo ritual. Isso porque essas comunidades acreditavam que, ingerindo a carne do inimigo, estaria adquirindo as suas virtudes, como coragem, como destreza, como habilidade de guerreiro. Outro aspecto também peculiar da cultura indígena brasileira, praticada por muitas das tribos, era o infanticídio, quando, diante do nascimento de gêmeos, essas crianças eram consideradas a representação do bem e do mal e, consequentemente, abandonadas na selva, na floresta, para que morressem de inanição ou então atacados por animais. Mesmo sendo diferentes, as civilizações primitivas do Brasil tinham muitos pontos em comum. A pintura corporal, inclusive muito utilizada em atos litúrgicos, mas também em festividades, a dança, a música, inclusive com a produção de instrumentos de sopro, como flautas, como apitos, instrumentos de percussão, como tambores, como, por exemplo, bandeirolas.